Meu nome é Albertino Saniaha, diretor da Escola Secundária de Nacala. Primeiro, agradecer e parabenizar a vocês jovens, alunos desta escola que estão empenhados nessa parte da informação. Isso é bom. Muito bom dia a todos e a todas que efetivamente neste momento nos escutam ou nos acompanham, concretamente aqui na escola secundária de Nacala. Hoje realmente temos aqui um dedo de conversa com um professor que faz parte dessa escola secundária de Nacala, em que vai poder aqui nos abordar primeiramente acerca deste dia que realmente foi concretizada na semana passada, quarta-feira, dia 25, dia da independência, que realmente comemorou-se 50 anos de independência. O professor aqui vai poder nos abordar primeiramente os ganhos e desafios que a Frelimo ou Moçambique teve depois realmente de concretizar esses 50 anos de independência. Bom, primeiramente dizer que Moçambique está num bom rumo, embora com algumas dificuldades. Dizer que Moçambique está chegando em de desenvolvimento demográfico. Houve muito crescimento populacional, isso é mais um ganho do povo moçambicano. Em termos de benefício disso, tudo está a ir em prol daquilo que chamamos de pequeno desenvolvimento. Estamos a desenvolver, embora com algumas dificuldades, estamos indo para frente. Algumas vantagens estamos a ver que houve crescimento de algumas escolas secundárias, assim como primárias, ensino superior, entre outros pontos. Isso também é um ganho. Não esqueçamos que desenvolvimento é isso. Os ganhos da independência aqui são inegáveis, não é? O país ganhou muito com a independência. Basta a gente voltar ao tempo, verificar que a colonização, não é? Significava uma grande humilhação para um povo que pertence a esse território. Estamos a falar de o povo que nasceu em Moçambique, o povo moçambicano. Nós, praticamente da raça negra, podemos dizer, tínhamos como os nossos chefes, todos eles, vinham da Europa, vinham de Portugal. E nós fazíamos parte de uma província de Portugal, uma província que está em África, mas que era de Portugal, uma província ultramarina, como eles também chamavam. E que toda aquela que era a população negra era praticamente humilhada, desprezada, e havia uma grande opressão em termos daquilo que eram os trabalhos forçados, não é? Os trabalhos forçados, os empregos ilegais, enfim, falta de educação, falta de saúde, esses todos aqueles que são os benefícios de um povo para com a sua terra, nós não tínhamos. Vamos, por exemplo, no que tange a parte de educação. Aquele que era, portanto, um moçambicano de Moçambique, não é? Que era, tanto o negro nascido aqui em Moçambique, não tinha um nível elevado. Portanto, ele só tinha que ir nas escolas, chamava-se isso o ensino rudimentar, era apenas para saber ler e escrever, e isso não era para toda a gente, era para a minoria da população moçambicana, e apenas aqueles que conseguiam são aqueles que se submetiam às missões católicas. Era só a parte da Igreja Católica, que podemos aqui até agradecer, não é? A missão dessa igreja, não é? Que conseguiu realmente levar aqueles que eram pobres, que não tinham nada para poderem ensinar, mas também não para um nível muito elevado. E terminava até quarta classe. Quarta classe já não podia ir a ler, porque não pode se juntar nas escolas que eram dos francos, as escolas que eram dos portugueses. Então, praticamente o moçambicano foi confinado o seu nível para a quarta classe. Então, se queremos responder sobre essa questão de ganho, hoje nós estamos a ver, estamos perto de milhares e milhares, não é, de PhD. Estamos a falar do nível de doutoramento, que nessa altura só existia para portugueses, não era para nós. Temos, se não estou erro, não tenho aqui as estatísticas todas,
mas estamos perto de quase que 1 milhão, não é? Nós somos agora, vamos para 30 e tal milhões, mas estamos perto de 1 milhão de mestrados, praticamente. Não, que se não estou a erro, não tenho estatísticas daqui à frente. E temos mais que esse número duplicado ou triplicado de licenciados. Então, todos esses títulos que nós temos hoje na educação, e não são títulos não só em termos de abrangência de individualidade, mas também acerca daquilo que é a abrangência das próprias instituições do ensino. Nós não tínhamos as escolas secundárias espalhadas para o país no tempo colonial, mas nós temos quase em todos os distritos, e agora já nos postos administrativos, até em algumas localidades, temos as escolas secundárias, onde as pessoas vão agora as escolas básicas, vão até nona classe, e temos agora as universidades quase em todas as províncias. Temos universidades em todas as províncias. A universidade que existia na altura era a única universidade de Lourenço Marques, que é a atual Universidade Eduardo Mondlane. Então, esses são ganhos, e não só em termos de saúde. Saúde, nós, conforme estamos a ver agora, a saúde, que eram praticamente grandes clínicas que eram para colono, não é? Agora nós temos hospitais rurais, hospitais distritais, hospitais centrais, hospitais espalhados quase a nível de todas as províncias. Os hospitais já vão até a localidade, os postos de saúde, os centros de saúde. Então, há um tratamento em termos de saúde. No tempo colonial, aquele que era negro só recorria a questões tradicionais. Tinha que ir procurar as folhas, os curandeiros, essas coisas todas. Nós ainda estávamos colados, ligados à questão de superstição. Éramos praticamente supersticiosos, não porque queríamos, mas porque nós não tínhamos o centro de saúde, não tínhamos a saúde oficial, né, convencional, não era para nós. Então, esses são ganhos que nós podemos aqui contar. Quais são os desafios que a Frelimo enfrentou depois de os 50 anos comemorados na semana passada? Os desafios são vários. A população passa fome, embora houvera fome desde bastante tempo. Desemprego e outros fatores que afetam a população moçambicana. Mas voltando aos desafios, quero dizer que mesmo depois da conquista da independência, em 1975, nós assistimos o quê? Nós assistimos que em 1976, logo, o próprio colono, que não estava satisfeito, alguns portugueses descontentes da nossa independência, que tinham se refugiado para a África do Sul, que tinham se refugiado para a Rodésia do Sul, atualmente Zimbábue, não é? Essas zonas todas, que tinham se refugiado para os países estrangeiros aqui. Então, esses portugueses organizaram, não é? Organizaram alguns moçambicanos para serem rebeldes, formaram movimentos rebeldes, movimentos antirrevolucionários, movimentos anti-independência. É aí que surgem essas outras organizações, que surge, por exemplo, o Arenamo, não é? Que agora é um partido oficial nosso, mas não deixamos de dizer que historicamente surgem esses movimentos para estar contra aqueles que são os caminhos da independência. E começamos a assistir o quê? Começamos a assistir exatamente a destruição, uma guerra civil em Moçambique, que perdurou praticamente 16 anos. 16 anos, estamos a dizer 16 anos de destruição de pontes, de destruição das escolas, de destruição dos centros de saúde, de destruição das infraestruturas, destruições de... Então, tudo aquilo que o governo, tudo aquilo que o povo tinha conquistado e queria praticamente desenvolver, ficamos nós mesmos entre nós a destruir. Então, como fruto isso foi um desafio. Praticamente podemos dizer que a independência se conquistou, mas os 50 anos que passaram não foram... Muitas pessoas agora ridicularizam, né? Dizendo, olha, são 50 anos, não aconteceu nada. Não é verdade. Isso não pode ser constituir verdade. Dizer isso é esquecer
que muita coisa poderia ter acontecido, mas paralelamente estava sendo destruído. Paralelamente estava sendo destruído. Então havia uma destruição paralela, que todas as pontes, as estradas, as escolas, queimavam tudo, praticamente dentro até 16 anos a se queimar isto. Então podemos dizer que o povo que conquistou a independência é um povo extremamente resiliente. Professor, tem aquela gente que diz que nos 50 anos a Frelimo ou Moçambique não fez nada. Como é que olha para esse ponto? Se formos a mencionar que não se fez nada, é difícil levantar de alguém para um outro sítio e fazer algo. Então, isso depende de cada um, do seu ponto de vista. Muitas pessoas agora ridicularizam, né? Dizendo, olha, são 50 anos, não aconteceu nada. Não é verdade. Isso não pode ser constituir verdade. Dizer isso é esquecer que muita coisa poderia ter acontecido, mas paralelamente estava sendo destruído. Paralelamente estava sendo destruído. Então havia uma destruição paralela, que todas as pontes, as estradas, as escolas, queimavam tudo, praticamente dentro até 16 anos a se queimar isto. Então podemos dizer que o povo que conquistou a independência é um povo extremamente resiliente. Senhor diretor, que país queremos nos próximos 50 anos? Bom, é isso que eu disse, nos próximos 50 anos, quando tivermos aqui um século, nós queremos um país que tenha uma assistência social a toda a gente, que tenhamos o bem-estar, em que as nossas necessidades básicas sejam resolvidas. As necessidades básicas, estou a dizer aqui, a questão de educação, informação, lazer, transporte, alimentação, nutrição, vias de comunicação, tudo isto para todo aquele que é moçambicano tem que ter. Nós queremos que os nossos 100 anos, podemos dizer que sim, já estão a ser resolvidas as necessidades básicas de todo aquele que é o povo moçambicano. Então, se eu não estiver presente, não é, nessa altura, espero que vocês, meninos, ou nossos filhos, nossos netos, tenham que comemorar os outros 50 anos, quando tivermos 100 anos, com todas as necessidades básicas resolvidas. Muito obrigado. Vou pedir para o diretor deixar uma mensagem para o nosso realmente governante, que é o presidente Daniel Chapo. Bom, eu não tenho tanta competência para uma pessoa tamanha como esse presidente carismático, um presidente forte, intelectual, um presidente capaz. Não tenho muita coisa a dizer em termos da recomendação desta figura emblemática que é de fato o presidente da República. Mas apenas talvez encorajar, dizer que parabéns, continua a dirigir assim, pouco a pouco, não é? Havemos de conseguir, o país vai conseguir realmente fazer para dizer que esta meta em que ele consegue começar nesses 50 anos, que seja de fato este presidente o pioneiro que vai fazer sorrir o povo moçambicano. Vamos ter que trabalhar mais. Essa é a mensagem principal, vamos ter que trabalhar mais. Muito obrigado, professor. Ela foi de conversa com o nosso professor, realmente, de DGD, também da Educação Visual. Damos aqui ao nosso ponto final, Bilhão de Ancha Museu, 10 de janeiro, PGC, na Cala Porta.